Graça e paz, eu sou a mestra Kelly Freitas, da EBGET Escola Bíblica Getsemane. Estamos aqui mais um domingo juntos e hoje nós vamos estudar um tema excelente, um tema que ele não só serve para aqueles que querem casar, mas para aqueles que têm filhos que estão em idade de prepará-los para um futuro casamento. Vamos estudar? A lição de hoje fala formação e desenvolvimento de um lar. Vamos para a nossa verdade prática. Texto áureo de hoje, nós vamos para o nosso texto áureo. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Provérbios capítulo 1, versículo 8. Agora sim, nós vamos para a verdade prática. Verdade prática. A família é uma instituição em contínuo aperfeiçoamento. Vamos para o primeiro ponto agora da nossa aula. Preparação para casar. Cuidados iniciais. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de 14 a 15. Os que iniciam e tomam as decisões desses cuidados no sentido de primeiro escolher o seu cônjuge envolvido por um sentimento chamado paixão, ele é muito perigoso. Então isso é um cuidado inicial que você precisa ter. E eu agora vou falar de crentes em Cristo Jesus. Primeiro, faça um propósito com Deus. Ore ao Senhor. Peça para Deus revelar, mostrar quem seria o seu cônjuge. Pode ter certeza, o Senhor ele revela e de forma muito clara. Quando você é uma pessoa que tem intimidade e comunhão com o Senhor, você precisa observar alguns fatores do seu cônjuge que você está pleiteando casar com este ou esta. Primeiro ponto. As virtudes morais e espirituais. Você precisa ter o cuidado de saber se essa pessoa, ela comunga e professa a mesma fé que você. Se ela vive os princípios que para você são importantes. O princípio da fidelidade, o princípio de honrar a Deus, o princípio de honrar os seus pais, o princípio de ser aquele que é longânimo, apacentador, o princípio de ter um caráter bom, justo e honesto. Todos esses são detalhes e cuidados que você precisa ter ao conhecer aquele que pode ser seu futuro ou futura esposo ou esposa. Outra coisa que você precisa levar em consideração, busque sempre a Deus. Se você tiver alguma dúvida, nunca tome nenhum passo em direção à pessoa da qual você tem um certo interesse, sem antes Deus ter respondido para você. O que acontece muito hoje, até mesmo no nosso meio, que as pessoas elas fazem escolhas pela estética e elas esquecem de fazer essas avaliações do caráter da pessoa, se a pessoa é honesta, se ela é trabalhadora, se realmente é uma pessoa que vive os princípios da palavra de Deus. E às vezes as pessoas ficam tão envoltas pela paixão, que a paixão cega, e elas não conseguem observar às vezes detalhes que muitas das vezes são bem grosseiros. Então você precisa ficar atento, isso é um dos cuidados. A fase do namoro. Coríntios 2, capítulo 11, versículo 13, olha só. A fase do namoro é a fase que esse casal que está pretendendo namorar e futuramente se casar, porque no meio de crentes em Cristo Jesus, só se namora com o pensamento de se noivar e posterior a isso a casar, ou seja, ter um compromisso sério. E o namoro não é para você aproveitar esse momento para estar se relacionando com beijos, abraços calorosos, sem antes verdadeiramente conhecer um ao outro. Então se dê primeiro em amizade. O namoro ele precisa perpassar pela amizade, uma vez que ninguém vai se casar com inimigo. Até onde eu sei, nunca ninguém se casou com inimigo. Enfim, então busque conhecer essa pessoa, se ela tem gostos parecidos, se vocês
caminham na mesma via do pensamento. Eu não estou dizendo que vocês necessariamente precisam pensar iguais, mas essa pessoa respeita você, ela realmente lhe trata com zelo, com respeito, porque o primeiro ponto também, se uma pessoa ela não lhe respeita na fase do namoro, ela quer avançar, alguns sinais, isso já é um sinal de um pé atrás, porque isso é quebra de princípio. E para que você não entre numa quebra de princípio, tenha muito cuidado. As pessoas sem Deus aí afora, o namoro quer dizer uma outra coisa. O namoro que dizem aí fora é que as pessoas precisam se relacionar intimamente para ter a certeza se elas vão dar certo. Já no cristão, não é isso que é pregado para nós. O que é nos ensinado? Que quando se existe relações íntimas antes do casamento, você já está abrindo uma brecha para que a prostituição entre dentro desse relacionamento e se torne maldito futuramente. Então deixa eu te falar, a relação a dois, a relação sexualmente falando, ela é perfeita dentro da moldura do casamento. Outro ponto, aqui nós vamos para o noivado. O noivado, ele não é uma chave para abrir a porta para que o casal se dê em conhecer intimamente. Não. Essa é uma fase onde vocês vão pontuar detalhes da vida de vocês, como por exemplo, nesse tempo buscar a Deus mais do que buscar um ao outro. Se vocês forem duas pessoas que amarem a Deus mais do que tudo consecutivamente, quando vocês realmente concluírem o casamento, vocês vão se amar e respeitar um ao outro mutuamente, porque primeiro o amor que vocês têm, um amor em comum precisa ser o amor de Deus. Então busque a certeza de se realmente é ou não no Senhor. O Senhor vai responder em sonhos, em visões, na palavra, ou o Senhor vai usar a boca de alguém para falar, confirmar isso para você. Amar e respeitar mutuamente o outro, a individualidade, o espaço do outro. O que se percebe hoje, quando as pessoas entram nessa fase, elas querem começar a controlar e mudar o outro. Ora, se uma vez que o que fizeram os dois se unir foram as diferenças. E as diferenças elas se unem. O que não há em mim, há no outro e nos completa como futuro cônjuge, porque a Bíblia fala que deixará o homem, pai e mãe, se unirá a uma mulher e serão um só, uma carne, né? Então a gente precisa entender isso. Amar e respeitar. Preparar-se a fim de arcar com os compromissos financeiros. Teve uma aula que eu falei sobre respeito da economia do lar. E aí eu vou abrir um parêntese. Há pessoas que elas se organizam para se casar e elas se preocupam com todos os detalhes do casamento, do ato social, mais do que o ato profético. Vestido da noiva, a roupa do noivo, quem vai entrar com o quê, quem vai ser testemunha, a roupa do testemunha, a cor do vestido da testemunha, as alianças, o pão. Se lembram de vários detalhes que muitas das vezes são adornos. O que vai ser a comida, o que vai ser que música vai tocar. E isso tudo tem um custo, não é verdade? E aí a pessoa ela idealiza aquele casamento de princesa, de príncipe, e ela entra numa rota perigosa, e ela entra já dentro de um casamento financeiramente falido, porque eles investiram tanto no casamento que quando eles forem morar juntos, como é que vai ser para comprar o rancho, pagar a água, pagar a luz, IPTU? Porque uma casa precisa de tudo isso. Material de limpeza, material para higiene pessoal, isso tudo é custo. Como é que vocês vão estar organizados nesse sentido? Então, não se prepare somente para o dia do casamento, o ato social e profético, mas se prepare para uma vida, seja disciplinado financeiramente. Duas pessoas que vão se casar, elas precisam ser disciplinadas financeiramente. Elas precisam ter planilhas do que ganham e do que gastam, porque senão um vai prejudicar o outro. E lembre-se que eu falei que quando nós nos casamos não existe o meu, existe o nosso, e você precisa aprender a compartilhar isso. Nós também falamos isso.
Vamos para o nosso próximo slide, que fala casamento, responsabilidades, ajuste necessário e unidade. Eu vou para o primeiro ponto, responsabilidade. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de 33 a 35. Responsabilidades. Enfrentar as mudanças da vida. Então, cada um precisa ser responsável para saber administrar as mudanças que vão ocorrer. Mudança de casa, mudança de estilo de vida, mudança de horário. E vocês precisam se organizar, se harmonizar. Isso tudo precisa ser conversado antes do casamento. Um precisa saber da agenda do outro, mas isso no tempo do noivado, para que ninguém entre e gere expectativas erradas um do outro. B. Cuidados com a vida espiritual. Eu vou abrir um parêntese agora. Enquanto se é solteiro, é a melhor época para você ter uma vida espiritual de santidade e de honra ao Senhor, de adoração, de louvor, de leitura e meditação da palavra. Se você for uma pessoa disciplinada antes de se casar, organizada nesse sentido, quando você entrar no casamento, isso vai ser muito fácil de equalizar. Você vai conseguir se adaptar dentro do seu lar, uma vez que, se você se casar com o seu cônjuge, você precisa guardar seu casamento com oração, com jejum, com leitura da palavra, com disciplina em viver e em praticar a palavra. Ninguém consegue se manter casado sem viver os princípios ou sem fazer o alicerce desse casamento baseado nos princípios da palavra de Deus. Estabilidade do casamento. A estabilidade, ela é uma parte que cada um precisa ter. Cada um precisa ser maduro para saber lidar com as situações adversas que vão ocorrer no decorrer do casamento. Olha só, a mulher está ligada enquanto vive o marido, assim a estabilidade do matrimônio no plano de Deus está acima de qualquer questão e vice-versa. Tá? Pode ser também o homem estar ligado enquanto vive a esposa, a mulher. Então, ambos precisam ser equilibrados emocionalmente e espiritualmente. É por isso que você, enquanto é solteiro, e você que está ensinando seus filhos, preparando para o futuro casamento, você precisa dar esse nível de orientação espiritual e emocional para os seus filhos e para aqueles que querem se casar, ok? Compatibilidade, isso precisa também ser observado no decorrer do namoro e do noivado. A compatibilidade, vocês conseguem se entender, um consegue ouvir o outro, a comunhão, a interação, a comunicação, porque isso vocês vão passar uma vida inteira juntos. E se vocês não tiverem essa compatibilidade, né, o amor, o respeito e a confiança, como nós falamos em aulas anteriores a respeito da bênção do casamento, você pode colocar o início do seu casamento e o seu casamento futuro numa ribanceira. Então você precisa entender que tudo isso perpassa pelo buscar a Deus. Ajuste necessário. Olha só. Normalmente, as circunstâncias da vida em comum não fazem dos cônjuges amantes eternos, mas o que se precisa? Ser honesto, paciente e maduro com o outro. Então, perpassa por aqueles 3 pontos que nós aprendemos na lição A Bênção do Casamento. Amar ao outro, respeitar o outro e confiar no outro. Então, ser honesto com as suas atitudes, com os seus sentimentos para com o outro. E o outro precisa ser paciente para aprender a ouvir o outro e dentro da sua debilidade ou ajudá-lo ou ajudá-la. Ser maduro para ouvir o outro. Você imagina uma situação que o marido precise se abrir para sua esposa, uma situação de vergonha dele, de alguma coisa que aconteceu, ele viu algo em algum lugar, um cheiro, e levou a ele
lá ao passado, a se lembrar de alguma situação lá atrás, e esse marido fica preso porque não pode falar para a esposa orar e repreender. Eu ouvi um testemunho parecido assim, de alguém que o seu esposo, passando numa rua, viu uma mulher e aquela imagem ficou na mente. E ele chegou em casa e disse assim: meu bem, eu preciso que você ore na minha cabeça, porque eu passei em tal lugar, vi uma mulher X e ela não sai da minha mente. E Deus deu tanta sabedoria e maturidade para essa esposa que ela disse: eu vou orar por você. E ela orou e repreendeu aquele pensamento. E aquilo guardou aquele casamento do adultério. Então precisa ser muito maduro para ouvir esse nível de conversa. Se você não tem maturidade, peça do Senhor. A Bíblia é muito clara: pedi e dá-se-vos-á. Ser paciente, já falei, e ter maturidade. Expectativas dentro da realidade. Não gere expectativas no outro que não vão sanar você. Sabe o que acontece? Existem pessoas que elas querem se casar para ser felizes. Já começa errado. Eu vou dizer uma coisa para você. Quem é crente em Cristo Jesus e é solteiro e tem a plena convicção de que é amado em Cristo Jesus, esse ou essa não sente déficit de amor, se sente muito amado, se sente feliz e entende que o casamento será um compartilhar do amor que já há dentro de si para com o outro, que a sua missão é fazer o outro feliz. Então, não se case porque você quer ser feliz, você já está se casando de forma errada. Se case porque você quer fazer o outro feliz, quer fazer o outro se sentir importante, quer fazer o outro se sentir preterido, querido, fazer o outro se sentir melhor do que você. Isso é amar, uma vez que a palavra fala que os dois vão ser uma só carne, ok? Vamos passar para o nosso próximo slide e último. Desenvolvimento do lar, equilíbrio do casal, Efésios 4:3, solidariedade, Filipenses 2, versículo 3, concordância, Provérbios 17, versículo 1, e eu vou falar assim rapidamente, né? Equilíbrio do casal. O casal precisa ser equilibrado em amor mútuo, unidade de propósito, comunhão de espírito e renúncia do interesse próprio. Meu Deus, o amor mútuo é o amor a Deus. Eles precisam mutuamente, o primeiro foco deles, o primeiro amor de cada um tem que ser amar ao Senhor sobre todas as coisas. Se eles entenderem que Deus está em primeiro lugar nesse relacionamento, é segurança de 100% de haver um casamento verdadeiramente feliz e abençoado, e que vai abençoar outros casamentos. Unidade de propósito. Olha só, esta expressão da capacidade de concordar especialmente quando aos propósitos de Deus sobre o lar, que ambos concordem a todo o propósito de Deus que ele tem para dentro de um lar. Quais os propósitos de Deus para um casal que se casa? Ora, que frutifiquem e multipliquem, enchei a terra e sujeitai a ela. Não é isso que a Bíblia fala? É isso que a Bíblia fala. Então, que o casamento é a partir da ligação do casamento de um homem e uma mulher que se geram os frutos benditos do Senhor, a herança do Senhor, os filhos, a multiplicação do reino de Deus aqui na terra. Se dá através de vida, vida que gera vida, ok? Então, esse é um propósito de Deus. Comunhão de espírito significa comunhão com Deus. Então, ambos precisam primeiramente, antes de ter comunhão entre si, precisam ter comunhão com o Senhor. Essa é um ponto, são um dos pontos muito importantes para quem quer se casar. Aquilo que a gente estava falando, é por isso que nós temos que observar para não haver o julgo desigual. Renunciar ao seu próprio interesse em favor do outro. É amar mais ao outro, tê-lo ao outro como estima, como alguém muito mais importante que você.
E o amor de Deus é esse, o amor entre um casal que se ama em Cristo Jesus. A Bíblia fala que o esposo tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e se deu, se entregou por ela. E eu faço uma conjectura aqui. Eu não digo que é só o homem, mas a mulher também. Ela deve amar seu esposo, seu marido e guardá-lo como estima, tê-lo ele como alguém de alta patente para ela, importante, zelar pela integridade dele. Há pessoas que elas furam a sua cobertura. Como assim? Elas ficam denegrindo a imagem do seu cônjuge. Então, no momento que ela precisa de uma cobertura, ela não tem, porque ela furou a cobertura que ela tinha do esposo ou da esposa. Então, fica um alerta aí, tá? Solidariedade. Nada mais façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Então, a solidariedade é ser solícito com o outro, estar sempre em favor de querer fazer algo mais para o outro, uma vez entendendo que o seu outro é a sua própria carne, entendendo que o mal que você faz para o seu cônjuge, você está fazendo para si mesmo. E o último ponto, que é a concordância. Vocês precisam andar alinhados e concordar na questão da administração financeira. Isso é um fator relevante das pesquisas que eu fiz, que é causador de separações. É por isso que você, enquanto solteiro, você precisa ser equilibrado e saber se administrar financeiramente para que você não entre numa rota de falência, já entre num casamento falido, ou você estando falido e sendo um peso para o outro. Que cada um, tanto o homem quanto a mulher, sejam boais um para o outro. Atividades conflitantes. Muitos problemas do lar procedem de atividades, de excesso de atividades. Os casais, eles não se organizam para que eles possam ter tempo junto. Um casal recém-casado, eles precisam ter tempo junto para consolidar esse casamento. E pode acontecer de pessoas que são tão ativistas que elas vão querer manter o tempo todo delas livre, trabalhando porque elas querem dar o melhor para o outro. Nada mais justo, querer ter uma casa confortável, um carro, enfim. Mas acaba furtando o tempo de estar com o outro, de aproveitar esse primeiro tempo para fortalecer o alicerce que será a plataforma da sua família. Porque se um homem e uma mulher se casam, é lógico que eles querem ter filhos, eles querem procriar. Naturalmente, casais cristãos querem casar e formar família. E não se forma família só com uma dupla, né? Se forma gerando filhos, ok? Educação dos filhos, isso é algo também que vocês precisam conversar e definir. Vocês vão educar o que? Os filhos na demonstração, na disciplina do Senhor. A palavra de Deus fala que aqueles que me amam obedeçam os meus mandamentos, estatutos e juízos. É o que a palavra de Deus nos fala. Na prática, nós sabemos que é algo muito difícil. Mas se você for disciplinado enquanto solteiro, de ter uma vida reta com o Senhor, praticando os princípios, você não terá dificuldade nenhuma de implantar isso nos rudimentos do seu casamento para ser a plataforma para apoiar a tua futura família, ok? Entretanto, a responsabilidade da educação dos filhos cabe a ambos, pai e mãe. A Bíblia fala que o pai é aquele que ensina os filhos a sujeição do Senhor. Sujeição do Senhor, o que é? A obedecer a Deus, né? Mandamentos, estatutos e juízos. E a sua mulher é auxiliadora, ela vai auxiliar o marido a essa sujeição com os filhos. Ensinar a sujeição com os filhos. Vamos para a nossa aplicação pessoal. A casa ou edifício exigem alicerces adequados e muito maior cuidado deve haver ao iniciar-se a construção do lar pelo casamento. Aquilo que nós estávamos falando, observe o outro. Ele tem os mesmos princípios que você, o que ele pensa dos princípios que para você são importantes. Isso tem que ser bem conversado, bem ajustado entre ambos, tá? Para que vocês comecem a
construir o alicerce do futuro casamento de vocês. Mas com a ajuda de Deus, o casamento será abençoado e abençoador, uma vez que vai abençoar outras famílias. Pessoas bem-sucedidas, felizes em Cristo Jesus, são casadas e muito bem casadas, né? Então, concluindo a nossa aula de hoje, eu quero orar por você que está aí solteiro, ansiando por ter o seu cônjuge, que Deus te dê sabedoria. Você já falou dela em prática? Já. Eu já vou entrar na oração. Volta ela como eu botei aqui ainda. Sério? Ai. Faz muito tempo que já volta. Você falou dela rapidinho. Não, eu tô suando aqui já. Tá parecendo que eu tô suada? Você falou dela rapidinho ou você falou antes dela? Não, eu fui lendo e fui discorrendo dela. Aqui eu já terminei. Mas faz quanto tempo que? Uns 5 minutos, 10 minutos? Não, acho que uns 2, 3. Tá, então vamos de novo pra ela. Vamos lá. Finge que tu vai. Finge não. Vai saindo do outro lá, da concordância, tu já falou? Já. Vou entrar logo, aplicação pessoal, vou falar. Vai sair da concordância e agora nós vamos para a nossa aplicação pessoal. Fala assim. Concluímos agora nosso terceiro slide, né? E vamos para a nossa aplicação pessoal. A casa ou edifício exigem alicerces adequados e muito maior cuidado deve haver ao iniciar-se a construção do lar pelo casamento. E aí eu vou abrir uma aspa aqui. A gente está falando aqui pelas entrelinhas de princípios bíblicos. Prime por iniciar a relação tanto da amizade para perpassar para o namoro, perpassar para o noivado, chegar ao casamento. Baseado nos princípios bíblicos. Pague todo o preço para fazer o que é correto. Se você pagar todo o preço para fazer o que é correto, você terá uma colheita extravagante. Mas com a ajuda de Deus, o casamento será abençoado e abençoador. Então, quando você prima em viver os princípios na fase do namoro, eu digo na fase da amizade, porque tudo começa numa amizade. Você precisa conversar e conhecer o outro e se permitir conhecer. E eu quero dar uma outra dica aqui. Se permita você, mulher, ser cortejada pelo rapaz ou pelo homem. E o homem se permita cortejar essa moça, essa mulher. Isso vai fazer toda uma diferença. Se conheçam, façam uma amizade, sejam primeiramente amigos. E se Deus confirmar, dê o segundo passo, vão para o namoro. E aí vocês vão conhecer o que vocês têm em comum, se os princípios que vocês primam é o mesmo, e vão se ajustando, passem para a fase alta, que é o noivado. Se guardem nesse tempo, principalmente se você é uma pessoa, um homem ou uma mulher que já tiveram outros relacionamentos no passado. Tente se relacionar com o outro em santidade. Elimine tudo aquilo que foi implantado de ruim lá no passado e viva o novo do Senhor. E o novo do Senhor é um relacionamento em Cristo Jesus santo, mácula, sem mácula nenhuma. Tente viver realmente a palavra, conversar sobre a palavra, orar sobre a palavra e pedir mesmo confirmação do Senhor até chegar ao casamento. E quando vocês chegarem no casamento, vocês vão estar bem alinhados, sendo duas pessoas completamente diferentes, mas que vão se conhecer, vão ter intimidade e comunhão primeiramente com o Senhor. E consecutivamente isso vai acontecer naturalmente e você vai viver um casamento céu na terra. Amém? E eu quero orar por você que está pretendendo se casar e para você que são pais que estão preparando seus filhos para o casamento. Eu quero orar por você também hoje. Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar os nossos mestres, nossos alunos, todos aqueles que estão nos assistindo hoje, aqueles que estão se preparando para casar, aqueles que são solteiros e querem casar e ainda não têm um cônjuge, Senhor. Nós queremos orar por aqueles pais que estão preparando seus filhos que já estão na idade de se dar em casamento. Senhor, que nesse tempo eles sejam visitados pelo Teu Espírito Santo, que eles façam um propósito,
que eles façam voto contigo e que tu respondas, Senhor, em sonhos, em visões, na tua palavra. Que eles não deem nenhum passo, se não for com a tua permissão. Senhor, que quando eles encontrarem o cônjuge que tu estás dizendo que é, que um veja graça nos olhos do outro. Que primeiro eles se derem no processo de se conhecerem como amigos, passem pelo processo de namorar, noivar e se dar em casamento, para a glória do teu nome. Que seja todo o processo santo, buscando sempre a orientação do Senhor, buscando, Senhor, orientação dos seus pastores, porque eu sei que os pastores sempre têm orientação santa para orientar os teus filhos que querem se dar em casamento. E buscando também a confirmação em ti todos os dias, que eles busquem a confirmação, para que Deus os livre do projeto errôneo, Senhor, do jugo desigual. Então, Senhor, que tu guarde a cada um e que tu apresente, na medida do possível, o cônjuge de cada um segundo a tua vontade e segundo o teu querer, porque o projeto do Senhor é família, famílias abençoadas para que abençoe outras famílias, para que anuncie o evangelho dentro dos seus lares, de casa em casa, até a última casa, que haja salvação. É no nome de Jesus que eu te peço, amém. E desde já eu sou grato ao Senhor pela sua vida. Que Deus abençoe você. Até o próximo domingo. Shalom Adonai.